Agora pode falar a palavra. A gente falou de ato administrativo, ou de serviço público, certo? A gente falou, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Tira o pé para dar uma sacudida, depois volta o pé de volta. Pode pôr o pé só para acordar. Como que a administração pública ela vai exercer as suas funções? Como que ela vai chegar até a senhora? Como que ela vai atingir você? Como que ela vai fazer isso? Através dos atos que ela tem que praticar. Só que esses atos da administração pública, para que eles sejam válidos, para que eles produzam seus efeitos, existem alguns requisitos, existem alguns atributos que esse ato tem e que ele pode fazer. E é isso que a gente precisa aprender agora, e se presta muita atenção que isso cai muito em prova de OAB e concurso público, certo? Estou vendo que o pessoal já acordou, então vamos lá. Ato administrativo, pessoal. Ato administrativo. O que vocês têm que entender? Ato administrativo não é a mesma coisa que ato da administração. Tá bom? O ato administrativo é uma espécie, é um tipo de ato da administração. Ato da administração é gênero, pessoal. Ato da administração. Aí ele vem para ato administrativo. Ato administrativo. Ato administrativo é todo e qualquer ato editado pela administração pública. Ato da administração é ato da administração é todo e qualquer ato praticado pela administração pública. Ato administrativo é qualquer ato jurídico que a administração pública pratica. Pessoal, se a administração pública, vocês já ouviram falar em desapropriação indireta? Já. É aquela desapropriação ilegal, não é? As pessoas, alguns doutrinadores falam que aquilo não chega a ser um ato administrativo, mas é um fato administrativo. É um acontecimento que teve. Por quê? Porque não deveria. Todos os atos administrativos são infralegais, estão abaixo da lei. O legislativo cria o ato, o judiciário fiscaliza, pode fiscalizar também esse ato no controle externo, e o executivo ele vai cumprir esses atos. Quais são as funções típicas de cada poder? O legislativo cria a lei, o executivo pratica os atos administrativos e o judiciário as decisões judiciais. Atos da administração que não são atos administrativos. Olha só, atos atípicos. Ato praticado fora da função típica. Ou seja, qual é a função típica do executivo? Executar os atos administrativos e executar também as leis. Mas o executivo pode legislar? Pode? Claro que pode. Ele pode julgar? Claro que pode. Ele não julga os recursos administrativos? Ele está julgando. Tá bom? Então são funções atípicas. Ato legislativo e jurisdicionais no exercício de função atípica são atos atípicos. Atos políticos, aqui eu estou falando dos atos que não são atos administrativos, são atos da administração, mas não são atos administrativos, tá? Atos políticos são os praticados com fundamento direto na Constituição, e os atos de gestão, que são mais raros, são atos raríssimos que a administração pública pratica, regida pelo direito privado. Então aquele contrato que ela faz com você não é um ato administrativo, certo? E atos regidos pelo direito privado pela legislação privada, no caso direito civil, contrato de locação, doação a outro órgão, etc. Atos materiais são fatos administrativos, não gera uma repercussão no mundo jurídico. Exemplo, o ato do gari varrer a rua, do professor ministrar uma aula, são atos meramente materiais, tá bom? Agora vamos entrar, pessoal, no fato administrativo. Fato administrativo, eu não estou falando de ato administrativo, estou falando de fato administrativo. Fato administrativo é um acontecimento involuntário. É um evento que não está ligado à vontade de um agente público. Não é praticado como um ato, simplesmente aconteceu. Aconteceu um fato. Exemplo, a morte de um servidor público é um ato administrativo? Mas ele vai causar repercussão dentro da administração? Claro que vai. Então é um fato administrativo. Depois, a queda de uma árvore, a prescrição, isso aí são fatos administrativos, certo? O silêncio da administração, pessoal, é igual um fato administrativo. Se a administração deixou de fazer, é como se ela tivesse um fato administrativo, um acontecimento.
Omissão não é ato administrativo, porque não existe ordem, não existe ação, é simplesmente um fato, tá bom? Em casos excepcionais, a lei atribui valor ao silêncio da administração, em casos excepcionais. A administração silenciou, então olha o que acontece. Quando a lei diz que a administração não respondeu o pedido do particular em 15 dias, entende-se como deferimento. Você entra com um processo administrativo. A lei diz que se ele não responder em 15 dias, é como se você tivesse, eles aceitassem o que vocês estão pedindo. Tipo assim, eu peço autorização para comer barraca no meio da rua. A lei diz, olha, se a administração não responder em 15 dias, significa que ela autorizou o pedido. Então, é um silêncio da administração, não é? Mas vai gerar um efeito, porque nesse caso, o silêncio da administração é como se fosse um ato. Ele vai produzir os efeitos de um ato. Entendeu isso? Ato administrativo é um tipo de ato da administração. Ato administrativo, pessoal, é um ato unilateral, tá? Enquanto o contrato administrativo é bilateral, tem duas partes. Ato unilateral, só uma pessoa manifesta a sua vontade. Pressupõe o ajuste de vontade entre a administração e o particular, no caso, o contrato administrativo. Pessoal, lembra que a gente falou desse caso kantiano? Plano da existência. Vocês estão enxergando aí? Estão vendo aí? Ó, plano da existência. Plano da existência, pessoal. Isso aqui, vocês têm que prestar muita atenção, por quê? Quando vocês aprendem isso, vocês vão saber se o vício do ato, o ato é viciado. Tá, mas esse vício, ele provoca uma inexistência, ele provoca uma invalidade, ele provoca uma nulidade, uma anulabilidade. O que ele provoca? É passivo de convalidação? Então, vocês têm que aprender nisso aqui agora, tá bom? Plano da existência. Validade e eficácia. Plano da perfeição, existência. Para que o ato administrativo possa sofrer incidências da norma, ele tem que ter dois elementos: o conteúdo e a exteriorização do conteúdo. Pressuposto da existência: que o ato tenha sido praticado no exercício da função administrativa. Dentro do ato, o elemento e o pressuposto fora do ato. Olha só, pessoal. Para que ele exista, o ato, ele tem que ser praticado dentro da esfera administrativa. Se o Felipe me nomeia ministro, tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver. Está fora da esfera administrativa. Então, se o Poder Judiciário nomeia o ministro do STF, pode. O presidente do STF, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo nomeia o presidente do STJ, pode? Não, está fora. Então, esse ato é a mesma coisa que não existir. Então, é um ato inexistente. Não é um ato nulo, é um ato inexistente. Certo? Depois, pessoal, existe também o ato não sério. Ato não sério é a demissão de um empregado por brincadeira. Então, um chefe quer brigar com ele e faz uma demissão para ele. Mas, tipo assim, é um ato não sério. Tipo assim, só uma brincadeira. Não é bom estar fazendo isso, mas acontece. Então, são atos não sérios. Plano da validade, pessoal. Olha só. Plano da validade. Comparação entre o que o ato é e o que o direito exige que ele seja. A finalidade é sempre vinculada, é o bem jurídico objetivado pelo ato, a forma. Deixa eu ver só um exemplo. A lei cria um direito e dá para a pessoa. O ato que vai, às vezes, tem que regulamentar através de um ato, esse ato tem que estar sujeito ao que a lei fala que ele é, certo? Se ele fugir disso, ele vai estar sendo inválido. Então, a lei manda tratar da isenção de AIDS, ele não pode tratar de outra coisa, senão ele vai estar fugindo do que a lei manda que ele seja. E a forma que ele tem que ser criado, que também é vinculado. O plano da validade, pessoal, ele tem que... Eu vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Ele tem que... Vocês já viram falar nessa regrinha aqui, ó? FF.com, lembram disso? Finalidade, forma, competência, objeto e motivo. Eu sempre gosto de fazer competência, motivo, objeto, forma, finalidade e forma. Já viram falar disso? Para que o ato seja válido, pessoal, ele tem que obedecer isso aqui, ó. A finalidade dele
a forma, a competência, o objeto e o motivo, certo? Se tiver isso aqui, ó, na competência, o ato ele não é nem inválido, ele é inexistente, tá, gente? Então ele tem que obedecer isso aqui. Lembra que eu falei do ato discricionário e o ato vinculado? Lembra que eu falei isso? Eu falei que o ato discricionário tem uma certa margem de liberdade, não tem? Olha só, pessoal, não são todos esses, no ato discricionário e no ato vinculado. No vinculado, isso aqui é tudo vinculado, certo? No discricionário, isso aqui é tudo discricionário? Não. Só o quê? Competência, finalidade e forma é vinculado. O motivo e o objeto é discricionário, certo? Então, o plano da validade ele vai ter que preencher esse ATF.com. Se for inexistente, falso ou mal qualificado, o ato é nulo. Teoria dos motivos determinantes. O motivo invocado para a prática do ato condiciona a sua validade. Ou seja, eu vou colocar uma placa aqui porque está tendo muito acidente. Esse motivo, você está falando, tem muito acidente? Tem que ser existente. Se ele for falso, então o ato também não vai ser válido, certo? Todo ato dá uma ordem a alguém. Essa ordem é chamada de objeto. Forma, a forma do ato, escrita. E o motivo é o fundamento do ato. Fundamento de fato de direito que justifica a prática do ato, certo, pessoal? Qual que é o objeto? Falava assim, limite de velocidade, 50 por hora. Esse é o objeto. Certo? Por que eu coloquei isso? Porque estava tendo muito acidente. Esse é o motivo. Tá bom? Entendeu isso? Plano da eficácia. Plano da eficácia. Analisa se o ato reúne todas as condições de validade para o seu pleno efeito. Lembra que a gente falou da publicação do ato? Da publicidade? Que está no plano da eficácia? Efeitos típicos. Quando é a eficácia própria daquele ato, daquela categoria de ato. Efeito tipo de licença, liberar uma atividade. Efeito atípico. Quando ocorrem efeitos impróprios de determinado ato. Olha só, pessoal. Qual que é a finalidade de uma licença? É liberar uma atividade, ou liberar que ele dirige, liberar que ele construa alguma coisa. Esse é o efeito típico do ato, certo? Mas esse ato também pode produzir alguns efeitos atípicos, ou seja, que não seja a sua finalidade. E quais são eles? Olha só. Efeito atípico, quando ocorrem efeitos impróprios de determinado ato. Exemplo, numa desapropriação, o efeito típico daquele imóvel é ser utilizado para a construção de um órgão público. Mas se naquele imóvel existia contrato de locação, aquele contrato será rescindido. Essa rescisão é um efeito atípico da desapropriação. Por que eu desaproprio você? Qual que é o efeito típico da desapropriação? O interesse público. Eu vou construir um hospital, certo? Só que aquele imóvel ali estava alugado. Então, o efeito típico do ato é desapropriar você para construir o hospital. Só que ele vai produzir outro efeito. Qual? Vai rescindir o contrato de aluguel, certo? Já vai rescindir automaticamente. Por quê? É um efeito típico do ato? Não, é um efeito atípico do ato. Efeitos pródromos do ato. Esses são os efeitos iniciais, pessoal. Quando um ato é praticado, ele começa a produzir os seus efeitos, certo? Quando você ouve falar nessa palavra, efeitos pródromos, são os efeitos iniciais do ato. São os efeitos indiretos. São os efeitos indiretos, mas não são os efeitos típicos. Não é o efeito que o ato deve começar a praticar. Exemplo, quando o ato é praticado, a autoridade superior já pode exercer o controle daquele ato. Você pratica um ato, certo? Hoje, o seu superior, imediatamente ele já pode exercer o controle sobre aquele ato. Isso se chama de efeito pródromo, tá bom? Um efeito inicial. Mas a finalidade do ato é o quê? É a fiscalização? Não. Então é um efeito ativo também, certo? Doutora, quer vir aqui para frente para o barulho mais? Pessoal, sim, olha essa palavra que cai em prova. Sindicabilidade. Vocês querem uns 5 minutos de intervalo para ir no banheiro? Que horas são? 4 horas. Vai até que horas? Sim. Então vamos pro intervalo. 5 minutos.